Então, em nome do Ecossocial, eu gostaria de convidar o nosso palestrante de hoje, Michael Yari, médico antroposófico. Ele vai falar sobre o tema, sobre o processo de morte e do morrer, e ele mesmo vai fazer sua apresentação. Ele tem um extenso currículo, achei melhor deixar para ele. Então, eu desejo um ótimo encontro a todos nós. Michael, agora é com você. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. É uma festa, né, que a gente está vivendo. Essa possibilidade que a gente não teria de outra forma, se fosse ao vivo e a cores. Então, o lado bom dessa realidade digital é que a gente pode, de fato, em qualquer lugar do mundo, estarmos juntos, né? Então, apesar dessa pandemia ter mostrado para todos nós, eu acredito, para mim, com certeza absoluta, que o convívio assim ao vivo e a cores é completamente insubstituível. Acho fundamental a gente não se esquecer disso, de que convívio é insubstituível. Por outro lado, é incrível essa plataforma e como que a gente pode estar juntos, né? Então é muito bom estar juntos com pessoas assim ao redor do mundo. Que bom. Meu nome é Michael Yari, eu tenho 43 anos, eu sou médico de família e comunidade, depois eu fiz geriatria e depois eu fiz cuidados paliativos. E eu faço medicina antroposófica desde o 5º ano da faculdade de medicina. Eu tenho uma convivência com a antroposofia desde muito tempo, desde o útero da minha mãe. Os dois pais são professores, Waldorf, e estudei em escola Waldorf. Tenho um amigo muito querido que foi meu colega aqui, que é o Felipe, está aí presente. Muito bom ver o Felipe aí. E tantas outras pessoas queridas. Então, um prazer estar aqui. Hoje em dia, eu trabalho num centro de referência em geriatria, numa cidade aqui pertinho de Campinas, que é a cidade de Paulínia. Lá eu faço toda uma coordenação clínica, né? Ainda mais nessa hora de pandemia, a gente está enfrentando uma situação bastante difícil lá, de como proteger os idosos. A gente tem 23 idosos que moram nesse local, tem um ambulatório de 500 idosos que nesse momento está fechado e mais um centro-dia que também está fechado. Então, a gente está muito concentrado na promoção e na assistência mesmo desses idosos que moram lá, na prevenção, na promoção, na assistência. A gente está fazendo de tudo para tentar deixar esses idosos bem. E, além de trabalhar lá, eu trabalho em consultório particular e sou docente da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, dou aula também na terapia artística, em outros tantos cursos. E é um prazer. Vamos começar. Podemos começar? Posso lá? Luna, Leandro, pode ir? Mais algum recado? Pronto. Bom, o tema de hoje é um tema muito querido e um tema bastante difícil e por que não dizer, muito festivo. Eu espero que vocês me entendam ao longo do processo da fala. Falar sobre o processo de morte e do morrer é falar sobre a vida, sobretudo, o valor que a vida tem. E, apesar de ser um médico paliativista e conviver com a morte, muitas vezes, me impressiona o fato do quanto a gente não tem consciência da morte. É tão impressionante o fato da gente se perceber vivos e, exatamente por se perceber vivos e essa força de vida ser tão grandiosa, que a gente não percebe a força da morte. Mas, para nós que estudamos antroposofia e para tantas outras linhas maravilhosas, quanto mais a gente vai percebendo o envelhecimento das coisas, quanto mais a gente vai percebendo o fenecer das coisas,
mais a gente vai tendo pelo menos lampejos de consciência do que é a morte, né? Então, sem envelhecer pelo menos um pouquinho, é muito difícil a gente ter alguma consciência de morte. Muito difícil. E mesmo às vezes, sendo idoso, eu não tenho consciência da morte. Morte é algo distante de mim. É algo que vai acontecer lá no futuro muito longe, né? E isso sempre me impressiona, porque a morte, na verdade, é algo que está conosco, faz parte intrínseca da vida. Na verdade, seja do ponto de vista fisiológico, seja do ponto de vista da experiência da vida. Eu só consigo ter vida porque eu morro a cada segundo, a cada minuto, né? Então, a experiência da vida nada mais é do que a experiência do morrer, de um lado. E a experiência do morrer nada mais é do que a experiência do viver. Então, na verdade, morte e vida são faces de uma respiração. A gente pode dizer que a gente inspira, né, morte e expira vida, né? A gente pode dizer que, nesse sentido, a gente inspira o mundo espiritual profundamente e a gente expira a vida, a gente humaniza essa morte e expira a vida, né, através da nossa fala, né? Então, é muito impressionante como, na verdade, o que a gente está vivendo hoje em dia espelha um estado de muito maior possibilidade de consciência desse processo. Talvez a gente nunca tenha tido tanta oportunidade de percepção desse processo, né, do quanto a morte pode gerar vida. Eu espero que seja assim, ou pelo menos a gente tem a chance disso acontecer agora, né? Então, primeiro esse conceito agora bem antroposófico trazido pelo Steiner, de que morte, na verdade, é estar apartado, é estar separado. Morte é separação. Morte é alienação da origem. E só o ser humano pode experimentar o que é a morte, né? Os seres espirituais mais elevados, das hierarquias mais elevadas, não têm conhecimento da morte. O ser humano tem um conhecimento da morte. E exatamente por ter esse conhecimento, ele pode, então, ao longo das encarnações, ao longo desse processo, fazer um processo de vivificação e valorização da própria vida. Isso já é extraordinário, isso já diz respeito, na verdade, à 10ª hierarquia, que é o ser humano, né? Nós, sem a experiência da morte, na verdade, nós não somos humanos. Então, aqui tem um processo, um primeiro conceito extraordinário, e de extrema profundidade, né? A segunda questão é que a força da vida se estabelece num sacrifício. Na verdade, o mundo espiritual ele se sacrifica a todo momento na inspiração para gerar uma força viva. E isso é, digamos, um conhecimento que a gente poderia dizer assim, um conhecimento saturnino. Um conhecimento que vem desde Saturno, dessa experiência de como fazer osso, como fazer o esqueleto, como construir a materialidade da vida. É um sacrifício do próprio mundo espiritual, né? Então, agora a gente pode experienciar algo que tem a ver com isso. O Dr. Peter Selk, um grande médico antroposófico maravilhoso, sugiro que todos que puderem conhecer Peter Selk e ler livro do Peter Selk. Agora há pouco a gente estava vendo uma fala do Peter Selk, que ele fala da inatalidade, né? Ele traz esse conceito da inatalidade, que é um conceito que o próprio Steiner trouxe, que é esse conceito da gente perceber num primeiro momento e trabalhar com a ideia o mais profundamente possível de como nós temos vida antes do nascimento. Ou seja, como que a gente faz para conhecer e processar no nosso dia a dia esse conceito tão maravilhoso de uma vida pré-natal.
e de que quando a gente usa esses conceitos e consegue operar isso o máximo que a gente consegue na nossa prática diária, a gente vai criando um método de percepção e de conhecimento de que tudo aquilo que me acontece, tudo aquilo que te acontece, toda a nossa vida comunitária, inclusive, tem a ver com essa vida pré-natal. Isso é incrível porque sem essa perspectiva, sem essa ampla visão do que é a vida pré-natal, a vida fica muito mais pobre. Então, de fato, a gente experiencia na vida consequências de uma vida pré-natal. Mas, com o envelhecimento e com o andar da nossa vida, quando a gente vai escrevendo a nossa biografia, com a dádiva que é a morte aos poucos do corpo físico, a partir desse corpo físico, eu vou ganhando forças de valorização da própria vida. E a experiência do envelhecimento pode ser muito traumática, muito difícil, ou pode ser muito libertadora. Então, da mesma maneira como a gente tem uma experiência e um conhecimento do que é a vida pré-natal, a gente pode ter e deve ter uma experiência e um conhecimento da vida pós-morte. Então, todo o processo encarnatório enseja, na verdade, toda uma força de conhecimento que vai ser o processo excarnatório. E se a gente tiver uma visão do que é o processo excarnatório, a gente abre toda uma nova perspectiva do que é a morte e o morrer. Isso é fundamental, fundamental para os dias de hoje, né? Então, nos últimos 4 meses, centralmente, a gente tem despertado de uma maneira mais traumática para as forças da morte. E experienciar as forças da morte é algo muito difícil num primeiro momento. Ainda mais todos nós que ainda temos muito medo da morte. E existe, de fato, a gente pode dizer, toda uma densidade hoje em dia em relação a essa morte. São muitas mortes acontecendo. Seja a própria morte concreta, seja as mortes que essas mortes concretas ensejam, influenciam. Então, a gente tem vivido forças de morte. E eu nem vou entrar em outro aspecto que a gente tem vivido muito profundamente, que é o próprio aspecto das forças adversas relacionadas a isso, o que a antroposofia traz como forças arimânicas centralmente, que também, digamos, tem se aproveitado nesse momento para se fazer muito presentes. Mas, quando a gente percebe o que está por trás das forças da morte física e da morte aqui na Terra, a gente, de fato, pode abrir uma nova visão de vida. Eu vou ler um mantra que eu vou repetir no final da minha fala agora, que eu gosto muito. Eu vou ler depois, eu posso digitar, inclusive, eu posso passar para vocês. O Leandro vai passar referência para vocês. Isso é de um livrinho da Comunidade Cristãos, e é um livro que se chama Vida Depois da Vida. Olha só esse mantra que lindo. Meu amor esteja entretecido de modo sagrado aos invólucros que agora te circundam, arrefecendo todo o calor e esquentando teu frio, levado pelo amor, iluminado pela luz, viva para cima, na direção dos mundos espirituais. A campos espirituais quero enviar o amor leal que encontramos, a fim de unir as nossas almas. E quando dos campos luminosos do Espírito a mim se diriges, para perceber aquilo que em mim procuras, encontrará amor nos meus pensamentos. Esse é um mantra que a gente faz para as pessoas que falecem na tentativa espiritual legítima, de fato, de arrefecer todo o calor excessivo e de aquecer todo o frio excessivo.
fazendo uma força espiritual do coração e do pensamento para fazer essa ascensão aos mundos espirituais. Analogamente, o que a gente vive hoje socialmente no mundo inteiro são essas forças de morte, e todos nós estamos passando, seja do ponto de vista individual, seja comunitário, por todas as fases da aceitação da morte. É tão interessante isso que Elizabeth Kubler-Ross, talvez a autora mais famosa sobre morte e morrer, escreveu essas fases, né, de como que a gente vai entendendo que a morte está próxima. Isso é muito comum nos cuidados paliativos. Quais são essas fases? Em primeiro lugar, a fase da negação, né? Quando eu sei, por exemplo, um diagnóstico de uma doença incurável, eu simplesmente nem vou acreditar nesse diagnóstico. Ou quando eu soube que alguém morreu e alguém é muito querido, eu simplesmente não acredito. Então, a primeira fase é a fase da negação mesmo da morte. A segunda fase é a raiva. Eu fico com muita raiva. E é raiva de tudo, é raiva inclusive da própria criação, da própria vida como ela é. A terceira é a fase da barganha. Então, eu tento negociar a morte. Do ponto de vista psicológico, eu fico tentando fazer barganhas com tudo e com todos. Eu vejo que isso não funciona e eu entro em depressão. É a quarta fase. E essa fase pode ser muito perigosa, porque talvez eu nem saia dessa fase. E existe para nós antropólogos a superação dessa fase, que é uma fase de redenção, e aí eu posso finalmente chegar na quinta fase, que é a aceitação. Aceitação da própria morte. Para quem passa por essas fases, isso pode ser uma tortura, ou pode ser uma bênção. Do que depende isso, né? Então, é tão interessante perceber agora, fazendo uma analogia com a pandemia que a gente vive, que todos nós, no nível individual, a gente está fazendo todas essas fases ou ao mesmo tempo, ou a cada dia uma delas, né? Então, é tão interessante perceber, por exemplo, como tem um monte de gente ainda negando, na verdade não existe pandemia, isso tudo é uma invenção louca, né? Então, tem muita gente assim negando ainda, tem gente barganhando, então está na hora de abrir, mas não é morrer 2%, deixa morrer 2%, porque afinal de contas 98%. Então, eu começo a negociar, né? Ou eu estou deprimido, muita gente já está deprimida. Existe todo um estudo, inclusive, de saúde mental, chamado Quarta Onda, se não me engano, que é a onda de patologia mental que vai se seguir e já está presente durante a pandemia, né? Então, a gente pode fazer essa analogia de depressão, muita gente já está deprimida, mas a gente pode olhar isso como uma grande perspectiva de oportunidade de nova vida, né? Então, a mensagem que eu queria trazer, com toda a força, é essa. Na verdade, para quem estuda cuidado paliativo, a gente fala de qualidade de morte. Uma das definições mais simples que eu conheço, que eu mais gosto do que é cuidado paliativo, é quando uma pessoa perguntou para um grande paliativista o que era cuidados paliativos, dizendo assim: então cuidados paliativos quer dizer assim um processo terapêutico, médico ou social para morrer bem? E aí esse grande paliativista falou assim: não, 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 não. Cuidado paliativo não quer dizer morrer bem. Cuidado paliativo se refere a viver muito bem até morrer. Parece uma coisa tão simples, é uma troquinha de palavra. Não, não é. E o que é viver bem, então? Então, o que é viver bem? Que essa é a questão central. O que é viver plenamente? Algo que está acontecendo, sempre aconteceu com todos nós, e agora está acontecendo muito mais, é o fenômeno do medo. Não é? Todos nós agora temos medo. Se não tínhamos, agora temos. O medo é um fenômeno muito interessante,
Porque o medo, em última instância, sempre é medo da morte. Sempre é uma percepção da separação, uma percepção do que é estar apartado da origem. Isso é medo. E medo, em última instância, para quem estuda o que é cuidados paliativos e quem estuda antroposofia, medo da morte, na verdade, quer dizer, sem dúvida alguma, medo da vida. Vou repetir. Só quem tem medo da morte é quem tem medo da vida. Então é tão interessante pensar nisso, porque assim, pensa aí comigo. Se eu tivesse uma vida plena, se eu me sentisse realizado nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas ações, eu poderia morrer agora. Eu não teria medo nenhum da morte. Medo da morte é medo da vida, em última instância. Então, o que é viver? Então, como é que eu faço para não ter medo da morte? Bom, se eu entendi bem, para eu, então, não ter medo da morte, eu preciso aprender a viver plenamente. E aí a pergunta de novo, o que é viver plenamente? O que é viver plenamente? Porque a chance que a pandemia nos está dando agora é exatamente essa, né? A chance, o lado ruim do corona é extenso, o lado bom é igualmente extenso. A chance que a gente tem agora é como nós vivemos e que vida a gente quer construir. E, afinal de contas, o que é viver plenamente? Como é que eu faço para estar tão bem, que eu posso morrer hoje, feliz? Como é que eu faço para viver muito bem? Essa é a questão que nos incomoda hoje. Então, vamos lá. Para nós que estudamos antroposofia, viver plenamente é ter uma vida a partir do eu. Na alma da consciência, viver plenamente é ter uma vida a partir do eu. Ter uma vida a partir do eu é ter uma vida dedicada ao desenvolvimento dos 3 processos da alma, né? O processo do pensamento, todo o desenvolvimento da cognição, pensamento, o processo do sentir, o sentimento do mundo, e o processo da volição, da vontade. Se eu consigo desenvolver o mais que eu consigo, o pensamento, o sentimento e a vontade, a minha potência de vida é maior. E, portanto, o medo da morte é cada vez menor. A vida do eu, hoje em dia, a vida contemporânea do eu no pensamento, ela vai muito além da razão e da lógica. Isso é um ponto tão interessante. Às vezes o eu toma uma decisão que não tem a ver com a lógica, não tem a ver com a moral e os bons costumes, por exemplo. Não tem. E a vida do eu, ela traz essa contradição na sua base, na sua questão mais intrínseca. A vida do eu é, às vezes, alógica. A única coisa que o Steiner pede para a gente, que a vida contemporânea pede para a gente, é que a gente saiba lidar muito bem, ou o melhor que dá, o melhor que a gente consegue, com as consequências. Então, viver plenamente é tomar boas decisões, ou tomar decisões e lidar muito bem, obrigado, com as consequências. As consequências das minhas decisões. Se eu for capaz de assumir as consequências das decisões, eu vou ter uma potência de vida muito aumentada. Mesmo fazendo besteira, mesmo tomando decisões muito erradas, porque as consequências das minhas decisões erradas me traz uma potência de vida inimaginável e me traz no seu bojo uma valoração da própria vida. E as boas decisões me libertam, né? Eu me sinto mais forte, me sinto mais feliz, mais alegre. Então, esse sentido urgente de desenvolver o pensamento, de ter coragem de iluminar com a luz do meu pensamento, iluminar o meu tórax, iluminar os meus sentimentos, ou seja,
ter conhecimento do que eu sinto. E a partir do conhecimento do que eu sinto, isso está lá na teosofia, né? O Steiner fala assim, conhecer o que se sente, eu aumento muito mais ainda a potência do meu sentimento. Então, conhecer a alma do mundo é ter conhecimento sobre os sentimentos. Então, se eu consigo iluminar com a luz do meu pensamento o meu tórax, eu consigo iluminar profundamente, conhecer e perceber e vivenciar ainda mais profundamente os meus sentimentos. Se eu vivencio os meus sentimentos com coragem, eu posso começar a tatear o que vai na minha volição. E agora eu consigo fazer, de fato, essa dupla característica da essência do ser humano, liberdade e amor. Então, se eu consigo pensar por mim, e isso está cada vez mais difícil, se eu consigo pensar por mim e não ser pensado pelos outros ou pelas instituições ou pela mídia e assim por diante, se eu consigo pensar por mim, eu tenho um caminho aberto para o ganho da liberdade. E se eu consigo, com a luz do meu pensamento, traduzir isso para o meu tórax e conseguir tatear o que vai nas minhas vísceras, eu consigo ser capaz de começar a ter atos genuínos de amor. Então, o sentido da morte profundo não é a morte morrida em que tudo acabou. O sentido profundo da morte é, em primeiro lugar, para quem está encarnado aqui, para quem, digamos, está nessa vida vivida, é a própria valorização da vida, né? O sentido profundo da morte e do morrer é uma valorização última da vida. Mas, para nós antropósofos, da mesma maneira que o Peter Selg pode falar de uma inatalidade, que é o conhecimento da vida pré-natal, se eu tenho uma perspectiva, um conhecimento da vida pós-natal, eu, de fato, me preparo para uma vida pós-morte. Então, morrer para nós, na verdade, é algo que eu me preparo para uma gigantesca metamorfose, que é morrer aqui no mundo, na Terra, e me expandir profundamente, novamente, até o mundo zodiacal, até chegar à Trindade, e, portanto, fazer todo um conhecimento da vida pós-natal, né? Uma baita metamorfose. E se eu consigo fazer essa metamorfose, eu sei que existe uma grande respiração, que é essa respiração encarnar, excarnar. E quando eu faço isso, eu consigo, encarnado agora, nós aqui, né? Se eu consigo pensar sobre isso, se eu consigo desenvolver as 3 qualidades da alma, pensar, sentir e querer, e se eu tento verdadeiramente me preparar para a morte, nada mais é do que uma força, uma busca espiritual de si mesmo. Então, o que é viver bem até morrer, em última análise? É essa busca espiritual de si mesmo. É como que eu vou construindo, pouco a pouco, com muitos erros e muitos acertos, um cálice para mim mesmo. Ou em mim mesmo. Como é que eu faço, afinal de contas, com todos os meus erros, com toda a minha contradição, com toda a minha vida, com todas as minhas decisões que arrisca as coisas? Como que através das decisões, como que através da lida com as consequências das minhas decisões, eu vou, na verdade, construindo um cálice, né, para uma vida espiritual que tem um último sentido, o sentido primordial, que é a arte da palavra, a gente poderia dizer, que é a vida do Cristo, né? Então, não eu, mas o Cristo em mim. E é sofrido perceber que chegar nesse ponto não é um ponto ordinário. Ele vem por uma capacidade de estar entregue. Então,
só constrói cálice aquele que já experimentou alguma vez, ou várias vezes ao longo da vida, esse sentimento, esse estado de espírito que, de certa maneira, todos nós estamos, que é esse estado de impotência. Se eu sou capaz de permanecer sofridamente nesse estado de impotência, eu posso estar construindo algo muito valoroso, que na enorme maioria das vezes para todos nós não é consciente, que é esse cálice para algo muito maior que nós. E se a gente pode fazer isso comunitariamente, ou seja, se a gente se percebe comunitariamente, eu, você, todos nós, se a gente conseguir todo dia de manhã, todo dia antes de dormir, pensar um pouquinho que todo esse nosso estado de impotência não é apenas individual. Todos nós, em certa medida, estamos vivendo isso. Se a gente parar para sentir isso, meditar um pouquinho isso, a gente pode de verdade fazer uma força que é a força mais necessária nesse momento, que é essa força de comunidade. Força de comunidade, repito, por algo que não é o que eu faço, pode ser também, mas é algo que eu não me sinto capaz de fazer. É algo que vem dessa impotência. Isso tem muito a ver com a morte e, sobretudo, com o que é viver hoje na Terra, com meus erros, meus acertos e essa tentativa toda contraditória e difícil de construir um cálice. Então, a minha fala quer trazer, na verdade, um ânimo. Parece difícil o que eu estou falando, e é mesmo, mas eu queria trazer essa força de trazer um ânimo para todos nós, né? Na verdade, o que a gente está vivendo é algo que Steiner pediu para a gente. Steiner encarnou naquele momento porque ele sabia do que estava por vir, né? E, de repente, chegou, né? É aquela história que eu sinto desde pequenininho, assim, né? Eu odeio estar certo, mas agora está acontecendo e agora está acontecendo mesmo. E agora a gente está experimentando algo que ou a gente faz algo que realmente tem valor, ou seja, decisões a partir do eu corajosas que tem que assumir as consequências dessas decisões, ou a gente vai simplesmente fenecer. E o fenecimento atual é um fenecimento assim indolor, ou com muito sofrimento, de um lado, ou amortecido, alienado. É tão interessante perceber como as forças adversas hoje trazem um estado de alienação que eu não sofro. Ou eu uso de argumentos, artifícios, drogas, televisão, porcarias. Eu uso de coisas, eu tenho acesso a coisas em que esse fenecimento ele não é vivo, é amortecido. Então, a gente faz uma analogia nisso no cuidado paliativo, né? Por exemplo, no cuidado paliativo do ponto de vista antroposófico, a gente luta fortemente com essa pessoa para que essa pessoa esteja o mais autoconsciente possível na hora da morte. Porque essa hora da passagem, essa hora da morte, é o momento mais importante da vida. E aqui, fazendo uma analogia, a gente tenta usar o menos possível de medicamento que entorpece a consciência. Isso é complicado no dia a dia, mas a gente tenta o mais possível que essa pessoa não tenha um sofrimento físico, mas esteja totalmente autoconsciente. Ou que o sofrimento físico seja suportável para ela estar em plena alta consciência, em luz e calor, no momento mais espiritual da vida, o momento mais importante da vida, que é o momento da sua passagem, da sua morte. Então, eu quis trazer isso para a gente fazer essa analogia com o nosso momento contemporâneo. Como que a gente deve estar
atabalhoado, com dificuldades na vida, e dentro dessas dificuldades, fazendo a vida do eu acontecer de maneira corajosa, porque aí a gente vai estar fazendo alguma coisa. O Peter Selk tem uma outra fala que a gente sempre fala nos cursos médicos, que é estar no nervo dos acontecimentos. Então, é disso que se trata. Se eu estou no nervo dos acontecimentos, me dedicando a isso, com todo o estresse que isso causa, e tentando realmente assumir as consequências dessas decisões, eu estou nesse caminho de valorização da vida em última instância. Nunca foi tão importante a gente lutar pela vida. Nunca foi tão importante a gente lutar pela liberdade e pelo amor. Nunca foi tão importante. Porque esses valores se tornaram banais, foram banalizados. E a gente não pode dormir. A questão é que a enorme maioria de nós ainda dorme. Eu me incluo nisso, viu? Durmo, que é uma beleza, dá vergonha. Né? Então, essa tentativa da gente estar de verdade acordado no nervo dos acontecimentos, tomando decisões que às vezes não são lógicas e lidando com as suas consequências, é o que o momento nos pede. E isso é saber viver bem atualmente. Então, essa minha fala, vamos ver aqui, ó. Opa, 40 minutos certinho. Então, vamos começar agora. Luna, Leandro, Mônica vão me ajudar agora para a gente começar a bater um papo, não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo, doutor Micael. Tem uma pergunta aqui. Como pensar as demências senis e o processo de morte? E aproveitando, tem uma outra também. Como é que é isso para um paciente, o paciente pode estar entubado? O paciente? Não pode estar entubado? Como é que Sim. ele vive esse momento do eu, né, da consciência sem dor quando ele está entubado? Perfeito. Ai, que pergunta boa. 2 aspectos. O primeiro aspecto é muito importante lembrar, conhecer, perceber que um paciente que está fazendo, uma pessoa que está fazendo uma demência, por exemplo, Alzheimer, que é 50% das demências, são demências tipo Alzheimer, uma pessoa que está fazendo Alzheimer, na verdade, ela está expandindo muito intensamente o seu espírito estando encarnada. Isso é morrer em vida. Então, um lado é o lado que a gente vê concretamente, né? E que a gente medica, e que a gente tenta trazer de novo uma presença, e que a gente tenta trazer de novo uma cognição mínima, uma memória. Isso é um lado da questão, que é muito importante. O outro lado da mesma questão é que essa pessoa, na verdade, está experimentando uma espiritualização da própria vida imensa. Mas a gente não tem essa capacidade imaginativa de ver isso, de experienciar isso com ela. E aí o mundo, digamos, ordinário, ele é ordinário mesmo. Onde eu deixei a minha chave, ou qual é o seu nome mesmo, de fato não importa. Porque o que essa pessoa está experienciando é algo muito expandido, muito espiritual. Então, a medicina antroposófica tenta se aproximar disso, com essa dupla vertente. E é extraordinário o que a gente vai podendo conhecer e tratar a esse respeito. Extraordinário. Extraordinário. A outra questão é, por exemplo, uma pessoa estar entubada, sedada, e que estado de eu é esse? Bom, em primeiro lugar, não sabemos. O que a gente cada vez mais estuda e tenta saber é como não chegar nesse estado. Porque esse estado entubado, sedado, em que a gente não tem mais muita chance de mexer com os elementos da consciência, é muito sofrido. Então, todo o cuidado paliativo está aí para isso, né? A gente lá no Centro de Geriatria de Paulínia, a gente acabou de perder uma senhora essa sexta-feira à noite, e essa sexta-feira à noite, por despreparo da nossa equipe ainda não tem preparo para fazer cuidados paliativos, a gente teve que enviar para o hospital, ela foi para o hospital,
ela foi transferida para um hospital de campanha em São Paulo. Desse hospital de campanha, ela foi transferida para o Hospital Geral de Guarulhos. Lá ela foi entubada, lá ela foi sedada, ficou longe da gente, ficou longe da família. A gente soube, hoje eu soube que ela foi tratada, que ela nem tinha nome, nem endereço, nem nada. Então ela veio a falecer da pior maneira que a gente pode desejar para alguém. Isso é um distanciamento e uma indiferença nossa. Então, é tão interessante perceber que o nível ainda que a gente vive dessa intervenção médica ainda é profundamente imatura. O eu, nesse estado, está completamente afastado desse processo. É isso que a gente percebe clinicamente e é isso que a gente percebe espiritualmente falando. Tem mais uma pergunta. Como ajudar uma idosa que vive com pouca qualidade, com muita dor e que tem um medo terrível da morte? Esse é o estado comum. Ou isso é muito comum. O que a gente percebe assim nesse trato da geriatria, nesse trato dos cuidados paliativos? O que faz diferença, em primeiríssimo lugar, é essa arte de vincular-se. Né? A única coisa que funciona, em primeiro lugar, é a gente conseguir vincular bem. E uma vez que a gente estabelecer um vínculo verdadeiro, começar a conviver com essa idosa e, pouco a pouco, ir trazendo um gosto novamente pela vida. Isso tem a ver com o tratamento mesmo, então a gente vai tratar as doenças, vai tratar a dor, né? Uma prescrição bonita, algo que funcione. E uma vez que ela tenha, por exemplo, menos dor, uma vez que o estado anímico é melhor, uma vez que ela tenha vínculo, tenha com quem falar, tenha com quem se ligar, a gente abre uma chance de, pouco a pouco, ela ter gosto pela vida. E se ela vai tendo gosto pela vida e de estar viva, o medo da morte vai diminuindo. Mas isso é uma fala bonita, porque isso no dia a dia é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas isso é o que a gente tenta fazer sempre, porque é a única coisa que faz diferença e que pode dar certo. Muito obrigada. Tem uma outra pergunta aqui. A constelação familiar de Bert Hellinger ajuda a trazer a consciência do processo atual da encarnação? Do propósito atual da encarnação? Eu acho que pode. Eu acho que as constelações familiares, o que Bert Hellinger trouxe, é extremamente válido, é extremamente precioso. É extremamente precioso. É um instrumento e tanto. A questão não é o instrumento, a questão é como que a gente faz esse instrumento ser um instrumento maravilhoso, né? Então, a questão hoje em dia é, digamos, com que responsabilidade a gente faz esse instrumento funcionar. Eu já participei de muitas constelações e é incrível, é maravilhoso quando isso é bem feito. Maravilhoso quando isso... Então, pode sim, a gente pode gerar uma consciência, uma autoconsciência desses processos sistêmicos, intergeracionais, e a gente pode criar uma relação, foi até muito legal essa pergunta, que a gente pode criar uma relação que o Bert Hellinger traz, de maneira muito viva, ele traz essa relação com o mundo dos mortos. E isso é algo que a antroposofia é maravilhosa também, né? Então, é algo que eu tinha escrito aqui para falar para vocês e não falei. Uma das coisas mais maravilhosas que a antroposofia traz do conhecimento da morte e do morrer é que nós convivemos e temos que conviver com o mundo dos mortos. E isso não é apavorante, não, pelo contrário. Na verdade, quando a gente cultiva essa vida com o mundo dos mortos, a gente tem uma possibilidade espiritual de muito mais sabedoria e muito mais presença e possibilidade de redenção de processos difíceis, né? Então, por exemplo, todo mundo, sei lá, no meu caso, por exemplo, eu lembro muito da minha avó, e eu tive uma avó muito especial, muito querida, que é a minha avó materna,
E eu convivo com a minha avó materna o tempo todo, muitas vezes. Eu estou, avó, me ajuda aqui que eu faço aqui. Então, conviver com isso, rezar nisso, meditar no mundo dos mortos, é muito importante, porque cria mais vida e cria mais respiração consciente e autoconsciente da vida dos mortos com a vida dos vivos. Muito bom, tem tantas perguntas aqui, estou apaixonada pelas perguntas e assim preocupada. Vamos lá antes que o tempo termine. Quando você fala do eu, está se referindo ao eu superior? Quando eu falo do eu falo dessa tentativa gigantesca de eu ser eu. Então, sem dúvida alguma, tem a ver com o eu superior. Mas, nessa nossa tentativa, a gente traz toda essa força de vontade para tentar fazer essa ligação com o eu superior. Na verdade, o que acontece na maior parte das vezes conosco é que a gente faz uma tentativa maravilhosa de ter o eu superior presente. Se é ele mesmo que está presente ou não, eu não sei. O fato é que o que nos resta, digamos assim, é fazer essa tentativa cada vez mais forte, mais intensa. Né? Quando eu estou em plena vontade disso, o que eu acredito é que, de fato, o eu superior atua sim. Legal. Tem duas perguntas aqui sobre cuidados paliativos dentro da antroposofia, né? O primeiro é, tem uma pessoa que gostaria de saber mais sobre cuidados paliativos dentro da antroposofia, aonde existem, e o outro, que tipo de formação poderíamos propor para os médicos, né? Em relação ao caminho de aprender cuidados paliativos. Uhum. Bom, primeiro que o meu sonho, o sonho de outros colegas é que a gente consiga um dia construir um centro de cuidados paliativos antroposóficos, né? Esse centro não existe, isso não existe ainda. O que existe, graças a Deus, é que muitos colegas antroposóficos conseguem estar em serviços de cuidados paliativos, que já é um grande avanço, já é muito legal. Mas a gente não tem ainda no Brasil um centro de cuidados paliativos do ponto de vista da antroposofia. Vamos ter, vamos ter. Existe toda uma proposta de formação na medicina acadêmica. Existe todo um desenho curricular do que é cuidados paliativos hoje na medicina acadêmica brasileira, de maneira muito bonita. O estudante de medicina atual, ele entra já em contato com esses conceitos e entra em contato com essa prática. A prática, alguns lugares ainda não tem, mas bons lugares já têm um centro de cuidados paliativos. Então, os estudantes hoje em dia são estudantes de medicina muito privilegiados em comparação aos seus colegas mais velhos. Isso tem mudado no Brasil. O cuidado paliativo cresce bastante no Brasil. Ainda é completamente insuficiente, ainda é muito pouco para o nosso Brasilzão de nós todos. Mas, ao mesmo tempo, isso vem crescendo, isso vem ganhando importância. Né? E dentro do nosso curso de medicina antroposófica, o jeito que a gente aborda o cuidado paliativo é o caminho interior do terapeuta, o caminho interior do médico. Quanto mais o caminho interior do médico é feito, mais ele pode desenvolver essas capacidades de estar pleno e promover uma boa vida na morte, né? No estado de morte, de morrer, né? E isso dá pano para manga na formação, viu? É muito legal, é muito bonito, assim. É o que a gente tenta fazer na BMA. Eu acho que temos espaço para mais uma pergunta aqui, né? Sobre suicídio, tem duas perguntas com esse tema. O que é uma morte diferenciada? Bom, suicídio numa primeira leitura mais simples, que é importante a gente definir as coisas. Suicídio, numa primeira leitura, é uma negação da vida. Suicídio não é uma morte em que a vida foi chegando ao final. Então, suicídio é um grande problema, seja do ponto de vista, mais simples, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista antroposófico.
O que é o suicídio é um fenômeno espiritual muito complexo e que é um grande problema do ponto de vista físico, do ponto de vista terreno e do ponto de vista espiritual. Porque o suicídio traz em si esse ato da vontade que não encontra uma ressonância no desenvolvimento do que é o desenvolvimento regular da humanidade. Entra em algo que é muito complicado, que é esse desenvolvimento adverso, não regular. E isso é bastante complicado, isso gera consequências bastante complicadas. Dito isso, é muito importante a gente perceber que o fenômeno do suicídio, de jeito nenhum um fenômeno novo, mas ele vem aumentando. E o que a gente pensa disso em linhas gerais, isso é muito complexo, não dá para falar disso de maneira tão rápida, mas o que a gente pensa disso cada vez mais é essa desconexão com a vida. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa muito simples e muito maravilhosa que a gente na antroposofia fica falando, fica estudando, que é a importância gigantesca do primeiro setênio. Se a gente conseguisse desenvolver um primeiro setênio com muita alegria, a gente gera uma força de ligação espiritual com a vida, em que isso pode ser, de fato, preventivo nesse sentido. Muito obrigada. Faltam 5 minutos, eu vou passar para a Luna fazer o encerramento. Peço desculpas de não conseguir passar todas as perguntas, mas são todas maravilhosas. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer. Eu acho que a gente tem mais um minutinho, porque eu acho que ela leva para um lugar gostoso para a gente terminar essa conversa, que é da Vera. Ela perguntou assim: qual o papel das orações para o mundo dos mortos, para quem já fez essa passagem? Nossa, você escolheu muito bem, Luna, que bom. Belíssima pergunta, belíssima pergunta. O papel da oração é central, né? Então, a gente pode dizer assim, aquele ser humano que tem coragem de fazer esse desenvolvimento de pensamento, sentimento e vontade, aquele ser humano que hoje em dia decidiu fazer uma vida viva, fazer uma vida contraditória, difícil e maravilhosa, tudo ao mesmo tempo, é o ser humano que vai chegando num estado meditativo. Esse ser humano que começa a querer de verdade viver num cultivo meditativo, é esse ser humano que começa a entender a importância da oração. Então, oração é mais do que esse estado, digamos, de gratidão ou de veneração. A oração é esse estado devocional. E o estado devocional, a gente faz uma correlação com o estado intuitivo. Então, a nossa máxima iniciação é o estado de oração. E o estado de oração, mesmo que a gente não tenha nada de iniciado, então, para nós todos, o estado de oração é esse estado de atenção, é esse estado meditativo de estar em contato com o mundo espiritual, de estar em contato com o mundo dos mortos. Então, uma ritmicidade de oração no nosso dia a dia é cada vez mais importante. Então, para fechar esse nosso encontro, eu vou falar de novo da importância disso nas crianças. Então, completamente independente de religião, porque aqui não se trata de religião, mas se trata de religiosidade, de espiritualidade, né? Como que a gente cria um ritmo devocional com as crianças de oração e como que nós adultos, se não tivermos isso ou se isso está um pouco esquecido, como que a gente fazendo oração hoje no dia a dia é alimento, é nutrição para esses nossos dias, para essa nossa atualidade, né? Uma professora querida esses dias falou uma coisa muito importante para mim de novo.
falou assim, eu não entendo esse pessoal que para de ler Steiner, porque Steiner é remédio. Steiner é remédio. Tem que ler Steiner. Então, a gente tem que ler Steiner, a gente tem que fazer grupo de estudo de Steiner, que é a coisa mais deliciosa. Ah, também não entendi, também não entendi, também não entendi, então vamos tentar de novo. E a gente vai tentando de novo, tentando entender. E isso é uma delícia, não é assim? E aí, essa terceira instância de orar, de rezar, né? Então, rezar se tornou cada vez mais importante, porque é alimento, é nutrição para a alma, que é tão importante hoje em dia. Muito obrigada, Michael. Foi um grande prazer conversar com você. Tem muitos agradecimentos aqui no chat. Tem uma fala aqui que, como impressionante, como em 40 minutos a gente deu um salto em conhecimento, que foi um portal. Então, muito obrigada novamente, em nome da rede de associados, da Ecossocial e de todos os participantes dessa palestra. Novamente, eu agradeço, Michael. Se o doutor quiser deixar mais algum recado, fique à vontade. Não, na verdade, quero agradecer, muito obrigado, gratidão mesmo. A gente está em contato, é a coisa mais importante, né? Eu fiquei olhando 236 pessoas juntas falando sobre isso, isso é uma força espiritual maravilhosa. Então, quero agradecer muito a vocês do Ecossocial por essa iniciativa, por essa atitude, e muito, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Então, em nome da Ecossocial, desejamos a todos uma boa semana, um forte abraço e até semana que vem.